Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre o recorte no disjuntor seletivo, que são destinados às equipes no disjuntor. Só um detalhe, esse vídeo é um complemento ao corte no disjuntor, porque são muito parecidos o recorte e o corte no disjuntor. Por isso, se você ainda não assistiu o vídeo de corte no disjuntor, te aconselho a assistir o vídeo lá, que traz mais informações e aqui vai estar de uma forma mais resumida, ok? Primeira coisa que a gente deve reparar aqui, eu já vou iniciar aqui da parte de execução para a gente ser mais rápido, é o tipo de serviço. Então, a gente já tem aqui o recorte por inadimplência seletivo. Então, a gente sempre deve decorar aí na nossa mente que o recorte ele tem que ser seletivo para ser disjuntor, tá? Por quê? Existe também um recorte por inadimplência, sem a palavra seletivo. Esse recorte é destinado às equipes de STC, ok? E também tem o corte por inadimplência seletivo. O corte por inadimplência seletivo, sem a palavra disjuntor, ele é destinado também ao STC. Então, quando a gente pegar um recorte, ele tem que ser um recorte por inadimplência seletivo, ok? Se a gente reparar também, a gente tem aqueles mesmos dados que a gente tinha lá no corte disjuntor. Então, eu tenho o faseamento, que aqui no caso é um monofásico, e tem o número do medidor. Assim que a gente chega no local, já dá para ver aí o tipo de fase que é. Como eu falei no outro vídeo, às vezes o faseamento ajuda a gente aí numa questão de decidir uma hora lá de ver um disjuntor bifásico e um monofásico, dá para a gente saber só de olhar aqui pela fase atual. Também aqui no recorte a gente vai precisar de saber essa fase para apontar lá na frente a hora que a gente for dar baixa na nota como resolvida, tá? Então sempre saibam aí o faseamento atual, beleza? Passando aqui para o menu, a gente tem as mesmas opções que a gente tinha antes lá no corte por disjuntor, no disjuntor. Então, a gente tem a nota resolvida, tem a nota rejeitada e tem cancelar atendimento. Seguindo a mesma ideia do corte no disjuntor, quando a gente vai utilizar o cancelar atendimento? Suponhamos que há uma primeira visita, a gente está passando o período da manhã, então a gente chegou lá no local e naquele recorte não tem ninguém, o cliente não está lá, está ausente. Nesse primeiro momento, eu vou cancelar o meu atendimento, vou anotar lá o número da nota antes de cancelar o atendimento, né? Vou colocar outros, vou dar OK, vou ir lá nos 3 risquinhos, vou adicionar uma foto, que a gente chama de foto avulsa, e vou tirar a foto da fachada. Também vou colocar o número da nota que eu peguei e anotei lá atrás, junto com a informação de primeira visita, e vou confirmar. Então, aqui a gente segue o mesmo padrão lá de corte no disjuntor. Eu vim na primeira visita, não tem no local, o imóvel é ocupado, não tem ninguém no local, eu vou cancelar meu atendimento, vou fazer uma primeira visita com uma foto avulsa, ok? Bem, partindo aqui para o menu, agora a gente vai para nota resolvida. Aqui em nota resolvida, a gente tem aquelas condições que a gente já tinha lá no corte no disjuntor, ou seja, o medidor de face acesso e o disjuntor de face acesso, também pela grade, ou quando o cliente deixa, ou o porteiro deixa a gente entrar, e tem aquela situação também que a gente pegou lá que o medidor estava sem fiação, mas tem um medidor lá e está tudo desligado, o imóvel está abandonado e tudo mais. Só que no recorte existe mais algumas situações que a gente também pode considerar como nota resolvida. Que situações são essas? Quando já está desligado lá no local. Um exemplo, quando já está desligado no borne ou quando já está desligado lá no ramal, eu posso dar baixo nessa nota como resolvida. Por quê? Esse recorte selecionado, que é o recorte seletivo, era para ele ser um recorte que vem somente do disjuntor, ou seja, eu fui, cortei no disjuntor, a CPFL seleciona esse tipo de serviço e manda de volta para a gente no disjuntor. Mas, às vezes, pode vir um recorte que já foi feito lá no poste ou lá no borne, junto, no meio dessas notas aí para a gente. Então, eu não vou perder esse serviço, não preciso perder. Tem muita gente que não sabe disso. Então, cheguei no recorte, se já tiver desligado no borne, eu já tiver desligado no ramal, eu vou fazer os apontamentos, porém eu posso baixar como nota resolvida, ok? Outra situação também, se eu chegar lá no local e já estiver cortado. Como assim? Eu cheguei lá, eu olhei lá de longe, às vezes a caixa está até um pouco longe, não tem como. A gente não precisa também renovar o selo que já estiver lá no local. Cheguei lá no local, vi que tem um selinho lá colado. Olhei no medidor, vi que o medidor está em funcionamento. Quer dizer, eu já confirmei que o imóvel está sem energia.
Às vezes está até vaga ali, abandonado, então eu posso tirar essas fotos e baixar como nota resolvida também. Só um detalhe, muita gente não sabe verificar no medidor digital para ver como que tá ligada a energia ou não da pessoa. A gente sempre olha aqui nesses dois pinguinhos aqui para ver se está piscando, né? Mas há uma outra situação também. Lá no cantinho lá do medidor, às vezes também no cantinho de cima, às vezes não necessariamente no cantinho de baixo, às vezes tem essas flechinhas lá. Às vezes está L1, L3, tem também uns gráficos tipo pizzazinho. E isso daí ele traz algumas informações para nós. Por exemplo, esse um que é de flechinhas. A gente tem essa flechinha para cima que é da linha e essa flechinha para o lado aí direito que é da carga. O que significa isso? Linha, a entrada do cliente, ou seja, da entrada da CPFL para a entrada do medidor. E a carga é do medidor para o cliente. Então, se a gente não tem a carga, é porque o cliente está sem energia. Então, fica essa dica para vocês. Lá nesse medidor digital, tem como a gente verificar ali pelo cantinho, ali nessas flechinhas, se o medidor está com a energia, está indo para energia para dentro da casa do morador ou não, olhando por isso. Os outros gráficos aqui eu não vou passar para vocês, que tem outras situações aqui, mas no dia a dia vocês vão decorando. Então, conforme vocês desligam o disjuntor, viu um medidor digital lá, olha lá, criem essa curiosidade. Ah, eu vi que é uma bolinha e ele apagou do outro lado. Quer dizer, você já sabe que quando você voltar numa religa ou num recorte lá, você viu que está aquela bolinha desligada daquele jeito, você já sabe que está sem energia. Então, crie esse hábito, sempre olhar ali em cima. Além de estar piscando ali, a gente também tem essa opção aqui do cantinho, ok? Voltando aqui, então, a gente sabe todas as situações que são nota resolvida, beleza? O que muda aqui muito no recorte para o corte no disjuntor? Na hora de finalizar essa nota. Então, vamos lá para a nota resolvida. Podem reparar que agora aqui não está aparecendo para mim aqueles campos só de leitura, observação, que é muito mais simples. A gente agora tem dados gerais, medidores, lacres, materiais, observação, e se a gente rolar um pouquinho, vai ter fotos também. Vamos iniciar aqui por dados gerais e eu vou explicando um por um para vocês não se perderem, ok? Nos dados gerais, a gente tem o ramal, o ponto da religa ou do corte, nesse caso nosso é do corte, o faseamento, e a gente salva para sair dele, beleza. No ramal, eu sempre vou colocar retirado, ok? Então, de novo, recorte, no ramal eu vou colocar retirado, beleza? O ponto do corte a gente vai colocar no borne. Por que no borne? O borne é o mais próximo do disjuntor. Porém, se vocês pegarem algum local que já está desligado no ramal, pode colocar no ramal aqui o ponto de desligamento e a gente só vai fazer alguns apontamentos lá na frente, ok? No faseamento, aqui é que surge muita dúvida, tá? Então, vou fazer uma breve explicação para vocês aqui de como que a gente identifica o faseamento. Lembra que eu falei lá que era monofásico, lá que a gente já tinha olhado? Então, vamos pôr uma coisa na cabeça. O N, o neutro, ele existe em todos os imóveis. Então, o neutro, ele sempre vai existir aí. Por quê? Na nossa região onde a gente atua, sempre tem o neutro ou 127, beleza? Então, a gente tem uma letra para cada fase. Então, já sei que o N é o neutro e eu tenho uma letra para cada fase. Vamos fazer um exemplo simples aqui. Se eu tiver lá AN, o que significa? O A, fase A, mais o N, que é o neutro, que é igual a monofásico, ou seja, uma fase. Então, eu tenho uma fase e o neutro. Vamos ver outra situação. ABN, eu tenho a fase A mais a fase B mais o neutro, ou seja, bifásico, duas fases. Então, eu tenho a fase A e B mais o neutro, certo? Duas fases e o neutro. Tem VABN também, que seria a fase V mais a fase A mais a fase B mais o neutro, ou seja, trifásico, três fases. A fase V, A e B, três fases, mais o neutro. A gente nunca pode esquecer do neutro. Então, lembra que eu tenho uma letra que é referente à minha fase, mais o neutro. Olhando assim, de forma mais fácil, a gente tem o AN monofásico, o ABN bifásico e o VABN trifásico, beleza? Poderia ser também, por exemplo, no monofásico poderia ser BN, ou não, VN, seria monofásico da mesma forma. O que importa é ter uma letra e o N, que é o neutro.
Então, eu tenho uma letra e o N, eu tenho um monofásico. Eu tenho duas letras e o N, eu tenho um bifásico. Eu tenho três letras e o N, eu tenho um trifásico. Então, vamos supor que só suposição, tá? Desconsiderando lá a nota que é monofásico, vamos supor que seja um bifásico. É simplesmente escolher ABN, ou seja, duas letras e o N, bifásico, fechou. Então, no ramal, voltando, eu coloco retirado. No ponto do corte, eu vou colocar o mais próximo do disjuntor, que é o borne, aqui a gente não tem o disjuntor. E no faseamento eu vou escolher de acordo com o que está lá na minha nota, beleza? Feito isso, eu vou salvar. Feito isso. Se vocês repararem, eu vim aqui para dados gerais, de novo, e me subiu agora um ponto de interrogação, de exclamação lá nos materiais. Então, agora eu sou obrigado também a informar os materiais. Por que isso? Porque o ramal eu coloquei como retirado. Então, eu vou ter que informar esse ramal que foi retirado lá nos meus materiais, ok? Mas vamos por sequência aqui. Então, dados gerais, agora eu vou em medidores, beleza? Quando eu clico na guia medidores, ele me abre esse campo aqui. Aí tem um detalhe importante, gente. Tem muita gente que tenta clicar nessa câmerazinha aqui, ó. Mas, na verdade, essa câmerazinha é para medidores novos, tá? 9 medidores instalados. Então, não é aqui que a gente vai clicar. A gente vai clicar no medidor atual que está lá no local, tá? Então, sempre a gente vai clicar no medidor atual. Eu posso clicar em qualquer lugar aqui no meio, que ele já vai passar para a próxima tela lá para a gente, perguntando se o medidor será aquele mesmo que vai ser desligado. Aí a gente confirma o medidor, igual lá na leitura, né? Ele sobe esse campinho aí para a gente confirmar lá o medidor. Nesse momento, vocês param, respiram e conferem o medidor. Beleza? Igual a gente tinha falado lá no corte no juntor, é muito importante a gente conferir o medidor nesse momento, beleza? Confirmou. Eu vou em sim, dou um OK, que ele vai abrir para nós outra tela aí de medidores, beleza? Aqui, o que a gente tem de importante? Várias coisas aqui. Mas o que vocês precisam saber aqui? No sintoma aqui, ó, a gente tem uma flechinha na frente ali. Clicando nessa flechinha, a gente vai selecionar leitura coletada. Beleza? Então, no sintoma, leitura coletada. Depois, ali embaixo, em leitura coletada, a gente vai colocar sim. Sempre sim. Lembra que eu tinha falado? Se tiver alguma coisa que estiver impedindo a leitura de vocês lá, por exemplo, medidor, embaçado, alguma coisa assim, a gente aponta na observação. Mas aqui na leitura coletada a gente vai colocar sim, beleza? Diante disso, a gente vai coletar a leitura nossa lá. Tá? No caso aqui eu coloquei só um exemplo, lógico. Depois que a gente coletou a leitura, eu vou tirar foto do local lá da leitura, tá? Lembra que a gente tinha falado que aqui nesse primeiro momento eu posso estar batendo só da leitura se eu não conseguir ver o número de série junto, né? A gente tem aqueles medidores que tem aqueles ferrinhos na frente, oculta a nossa vida pra caramba. Tira foto só da leitura aqui se for necessário. Nesse caso, eu vou fazer aqui um exemplo que eu já pegue o número de série e o número da leitura, tá? Então, eu vou confirmar aqui, tirar foto e confirmar, beleza? Então, aqui eu já tenho lá em cima no sintoma a leitura coletada, já tem embaixo a leitura coletada assim, já digitei minha leitura, já bati foto da minha leitura, nesse caso eu já bati junto com o número de série, eu vou confirmar, beleza? Feito isso, ele vai voltar aqui para essa tela anterior, só que agora ele já vai estar com um vistinho ali no canto, informando que deu tudo certo, a gente fez tudo certo, beleza? Deu tudo certo aqui, é só salvar lá embaixo e ele já volta aí para nosso menu principal aí com os dados da nota, beleza? Aqui eu não preciso de dizer lacre nem nada, porque a gente não usa, isso daqui não é para o tipo de lacre que vocês usam no disjuntor, tá? Então eu vou pular direto lá para os materiais. Eu vou ensinar para vocês como que dá baixa agora no material, naquele ramal que a gente retirou. Então vamos lá para a guia materiais. Quando eu clico no materiais, ele vai abrir para a gente aí adicionar material, né? Naquele cantinho ali, eu vou clicar nessa flechinha para escolher o tipo de material. Então lá a gente vai selecionar cabo. Depois aqui embaixo no material, a gente vai clicar naquela outra flechinha e vai selecionar o cabo multiplexado 0,6 aí 1 kV, QX 16 milímetros, tá? Detalhe, tem que ficar de olho aí. Cabo multiplexado QX 16 milímetros. Não é para usar outro cabo. Tem muita gente que coloca outros cabos por aí. É esse cabo que a gente está falando. O multiplexado, tá? O QX 16 milímetros. Usem sempre esse para não fazer
um regaço aí no estoque. Então, use sempre esse tipo de cabo, beleza? Na quantidade, a gente vai colocar um, não coloca mais que um, pelo amor de Deus. Se vocês colocarem uma quantidade aí muito grande, vai sair lá do estoque da empresa. E a gente precisa ficar repondo isso, então toma cuidado lá para não colocar mais de um que pode dar problema, beleza? Depois disso, a gente vai em retirar, a gente vai clicar ali em retirar, né? E vai clicar em adicionar. Feito isso, pode reparar que ele já desce ali para baixo um cabo multiplexado, na quantidade ali na frente 1 e na frente retirar. Vamos supor que sem querer, em vez de colocar retirar, vocês colocaram instalar. Aqui na frente, aqui onde tem essa flechinha, a gente também consegue mudar. Então, se por acaso vocês tivessem colocado instalar, era só mudar para retirar aqui nessa flechinha. Outro detalhe, vamos supor que você adicionou o cabo errado ou adicionou o material errado. Você pode clicar nessa lixeirinha aqui que ele vai excluir aí o seu cabo errado, beleza? Feito isso, a gente vai clicar em fotos. Que foto que eu vou tirar aqui? Como eu já tirei foto do meu medidor e já tirei foto do meu medidor com a leitura e com o número de série, aqui eu já posso tirar foto do meu corte. Então, aqui no caso, uma foto do disjuntor com o selo, mas poderia ser também aquelas fotos lá do borne cortado ou do poste cortado lá em cima. Lembra que eu tinha falado? Não necessariamente precisa ser uma foto do disjuntor. Se já tiver cortado em outro ponto, eu posso tirar foto desse ponto cortado, desligado, beleza? Confirmei, eu vou confirmar também aqui nos materiais que ele já vai sair da tela. Se vocês repararem aí, ela já está pronta essa nota para validar e finalizar, beleza? Então, eu vou em dados gerais, coloco lá ramal retirado, coloco o ponto de corte mais próximo, que seria o borne, escolho meu faseamento de acordo com o que tem lá na nota, vou em medidores, clico lá no medidor existente, lanço lá a leitura e os dados, tiro foto lá do meu medidor, né? E depois vem aqui em materiais e lanço o cabo lá, o QX de 16 milímetros, ok? Ainda falta a gente adicionar aí, se for necessário, a observação. Lembra que a gente tinha falado lá de recortado pela grade? No corte no juntor também tinha essa situação, né? Que a gente pode recortar pela grade. Então, vamos supor que não tenha ninguém, a gente recortou pela grade, coloca isso lá na observação, tá? Também temos, aqui já é só para o recorte. Vamos supor que a gente chegou lá, está cortado no borne, coloca essa informação lá na observação, tá? Coloca lá, já recortado no borne. Por quê? Se alguém falar assim, meu, você desligou o borne, aí você vai falar, não, meu, eu coloquei lá que já estava recortado quando eu cheguei. A mesma situação para o ramal, já recortado no ramal. Por quê? Se alguém chegar e falar, ô, você pôs a mão no ramal? Não, negativo. Já estava cortado quando eu cheguei. Eu só aproveitei, vamos dizer assim, que já estava cortado e dei baixa na nota, por assim dizer, o que não é errado, tá? Porque o intuito do recorte é deixar o cliente sem energia. Se ele já está sem energia, a gente está fazendo o serviço correto, beleza? Depois disso, eu vou confirmar aqui na observação. Eu vou subir um pouquinho aqui para aparecer para mim as fotos, tá? E vou lançar a foto do quê? Da minha fachada. Então, eu já tirei a foto do medidor contendo meu número de série, a minha leitura, já tirei lá dentro dos materiais, eu tirei a minha foto do meu disjuntor lá com selo, ou do meu borne desligado, ou do poste desligado, e aqui eu vou tirar a foto da fachada que falta. Então, eu já tenho as 3 fotos, fachada, o ponto do desligamento e a foto do medidor com o meu número de série e a minha leitura, beleza? Feito isso, a gente só vai confirmar e já vai estar pronto aí para validar e finalizar essa nota, beleza? Então, nota resolvida, eu termino por aqui. Eu já lancei os dados gerais, os medidores, materiais, lancei a observação se necessário e lancei as fotos, beleza? Se não for necessário, se for um imóvel normal lá, a gente chegou e cortou uma casa normal, não tiver nada diferente, não precisa de lançar nada, é uma observação normal, segue o padrão do corte no disjuntor, beleza? Vamos falar agora sobre a nota rejeitada, tá? Na mesma situação daquela hora lá do corte no disjuntor, tem algumas que a gente não deve recusar. Aliás, algumas não, a maioria aqui a gente não vai utilizar, tá? Então, eu vou frisar elas para vocês. O cliente, a pedido do cliente interno, área de risco. Ó, lá no corte disjuntor, eu tinha área de risco. Aqui no recorte eu não tenho mais. Por quê? Se eu já fui para cortar uma vez, agora eu estou indo para recortar.
Se eu já fui para cortar, eu não posso falar para a CPFL, meu, eu não vou entrar aqui na terra, por exemplo. Aqui é um local rural, mas, poxa, mas você já foi cortar uma vez. Então, se eu já fui cortar no recorte, eu não posso falar que eu não vou entrar lá no local, beleza? Então, eu não tenho, a pedido do cliente interno, não posso recusar, a área de risco eu não posso recusar. Aqui tem uma coisa também diferente, conta paga. Muita gente erra, então presta atenção, não existe conta paga no recorte. Por quê? O cliente está desligado no sistema. Se vocês baixam como conta paga, ele continua desligado no sistema, vai abrir um novo recorte. O cliente ele tem que pedir uma religa. Então, chegou no local, vocês nem vão abrir a guia débitos. Pode olhar lá na nota resolvida que eu nem fui em débitos. Por quê? O cliente está desligado. Ele está desligado no sistema, vocês não vão olhar os débitos dele. Se ele tiver com os débitos todos pagos, ele tem que ir lá e pedir a religa junto à CPFL. Então, vou reforçar de novo. No recorte não existe conta paga. Chegou no local, ó, senhora, mas quais são os meus débitos? Tá pago, não sei o que, ó, senhora, infelizmente aqui é um recorte, já foi cortado uma vez, a senhora tem que solicitar a religa, tá? Eu vou desligar de novo, manter do jeito que está no sistema aqui, e a senhora tem que pedir uma religa, beleza? Outra coisa, que é a mesma situação do corte no disjuntor, não finalizem nunca como endereço não localizado. Gente, o recorte, ele vem de um corte, então se eu achei para cortar, eu tenho que achar para recortar também. Beleza? Há também as situações de enviar cesto expansível, enviar KPI, escada expansível, enfim. Esses também a gente não vai utilizar aqui no recorte, beleza? Então, eu não vou recusar nunca, não vou rejeitar nunca. Pedido do cliente interno, área de risco, conta paga, endereço não localizado e os enviar cesto e assim por diante. Beleza? Então, risca essas opções aí do seu cardápio, tá bom? O que sobra para a gente? O cliente não permitiu acesso às instalações, falta de segurança no local, sem acesso ao local prédio fechado. Então, essas três situações é o que eu vou usar aí no meu recorte seletivo no disjuntor. Beleza? Então, cliente não permitiu acesso às instalações, falta de segurança, sem acesso ao local. Eu vou explicar cada uma delas aí para vocês, tá? A gente já viu aí alguma coisa, mas aqui tem algumas diferenças para o corte no disjuntor. Beleza? Então, cliente não permitiu acesso às instalações, basicamente igual ao disjuntor. Vou clicar nela aqui, vou capturar minhas coordenadas, igual a gente faz lá no corte no disjuntor também. Esse daqui eu sempre sou sempre obrigatório a gente pegar e colocar na observação lá alguma coisa, lembra que eu tinha falado lá no corte disjuntor? Aqui também é obrigatório. Então, a gente tem duas situações, lembra? A gente tem a situação onde o cliente não permite a entrada, porém ele não está agressivo. Então, esse cliente, ele só não permitiu a entrada, falou, meu, você não vai entrar na minha casa, lembra que eu falei? Esse cara, a gente vai deixar uma notificação lá para ele. Então, coloca uma observação, o cliente não permitiu a entrada, foi entregue a notificação, ponto. Também existe a possibilidade, quando o porteiro, né, chega para a gente e não autoriza a nossa entrada, lá, porteiro, síndico, seja o que for, igual eu falei, tenta pegar o nome da pessoa, tá? E não esquece de colocar na nota, ó, senhor João da portaria não autorizou a entrada, foi entregue a notificação, igual lá, seguindo o padrão lá do corte no disjuntor, beleza? Lembrando que a gente está falando aqui de uma situação que ele não autoriza a nossa entrada, mas que ele esteja lá no local, tenha uma pessoa lá no local para impedir o nosso acesso, tá? Eu não estou falando quando não tem ninguém no local, que a gente já vai falar mais para frente um pouquinho, tá bom? Também a segunda, lembra que eu falei que era duas situações, né? A gente falou isso também no corte disjuntor. Então, a primeira situação é quando o cliente não permite a entrada, mas ele não está agressivo, só não permitiu a entrada, seja ele porteiro lá do prédio ou uma pessoa mesmo numa casa residencial. E a segunda situação, quando o cliente está alterado, quando ele está muito bravo, fala que vai lá dentro buscar alguma coisa, igual a gente já falou no corte disjuntor. Então, nessa situação, para você não colocar a tua vida em risco, o que você faz? Não foi possível deixar a notificação, pois o cliente estava alterado, colocava em risco minha integridade, ou colocava minha integridade em risco. Nessa situação, a gente não precisa de preencher a notificação, a gente só vai bater a foto da fachada, né? E vamos apontar na observação lá o que aconteceu no local, beleza? Nessa situação, não precisa de deixar a notificação, ok? Então, vou lá e confirmo, minha observação está preenchida. O que faltou para mim foi ali o campo fotos,
beleza? Que foto que faltou eu tirar? Foto da fachada, então sempre tem que ter a foto da fachada ali. E no caso, por exemplo, igual essa daqui, que é um porteiro que não autorizou a minha entrada, eu vou tirar a foto também da notificação. Então, tiro foto da fachada, foto da notificação, entrega a notificação lá para o porteiro, né? E está finalizado. Então, é só confirmar, já vai estar pronto para a gente validar e finalizar a nota. Então, eu já peguei minhas coordenadas, já coloquei na observação lá o que tem no local, o que está impedindo, que cliente que não está permitindo o meu acesso às instalações. Quando o cliente não está alterado, eu deixo a notificação lá para ele, se for um porteiro também, né, a gente deixa a notificação, e quando ele está muito alterado, eu não deixo a notificação, porém eu aponto na observação. Lembrando que eu também preciso de apontar na observação quando eu deixei a notificação, beleza? Vamos para outra situação agora, falta de segurança no local. Lembra que eu falei lá atrás do falta de segurança, que é igualzinho a mesma coisa, de situações que a gente vai lá no local e coloca em risco a nossa segurança. Nesse caso, eu vou passar aqui por coordenadas rejeitadas, capturar. Lá na observação, eu sempre tenho que colocar alguma coisa também. Se vocês repararem, nessas 3 recursos do recorte, eu sempre vou ter que colocar alguma coisa ali na minha observação. Porque eu preciso de informação para passar para a CPFL, caso ela abra uma reclamação, uma crítica, alguma coisa, ou tente penalizar a gente está resguardado aqui, beleza? Então, nessa situação também, a gente tem lá aquele caso de abelhas na caixa. Eu não tinha nenhuma foto aqui, por isso que eu não coloquei para vocês, tá bom? Tem também aquela situação que a gente já tinha falado de estar sem o disjuntor local e ligado direto, como vocês podem ver ali no canto, e também sem o medidor ligado direto. Lembrando que também aqui, se tiver sem o medidor e tiver desligado lá, mesmo assim a gente vai recusar como falta de segurança, tá? Porque precisa de ter um medidor para a gente dar baixa, beleza? Passando aí, então, a gente vai confirmar e vamos para fotos. Aqui nas fotos, a gente vai tirar a foto lá da situação encontrada. Então, aqui ligado direto ali sem o disjuntor. E aqui também a gente tem aí a opção de ser, poderia ser, né, sem o medidor aí ligado direto, ou sem o medidor tudo desligado. Se está sem o medidor, a gente não pode fazer nada, tem que recusar como falta de segurança local, beleza? Então, feito isso, eu tiro foto da fachada. Então, eu fico com a minha foto da fachada e fico com a foto da situação encontrada, beleza? Quando eu fizer isso, a minha nota já vai estar pronta para validar e finalizar. Então, falta de segurança local, quando eu encontro uma situação adversa que não permite ali eu executar o serviço. Pode ser lá abelha, qualquer coisa que esteja lá na caixa me atrapalhando. Às vezes um fio solto também, tá, gente? Às vezes um pedaço de fio lá, vocês bateu, a caixa está energizada. Tem algum fio solto encostando na caixa, bateu a canetinha na caixa, viu que está energizado, vem aqui em falta de segurança, aponta na observação que a caixa está energizada, beleza? Vamos para o último então, o sem acesso ao local prédio fechado. Aqui, gente, tem uma diferença por corte no disjuntor bem clara. A gente não tem a casa fechada veraneia aqui. Então, a casa residencial, o comércio, fica junto com o prédio fechado, com o prédio e o condomínio aqui que está fechado, independente se está ocupado ou vago. Então, voltando, no sem acesso ao local, aqui no caso do recorte, ele vai servir para casa residencial, comércio, prédio e condomínio, ok? Porém, na hora de finalizar lá, vai ter diferença como se fosse casa fechada e sem acesso. Eu vou explicar para vocês aqui mais para frente. Vamos capturar as nossas coordenadas aqui. Na observação, se a gente tem um imóvel residencial ou um comércio, a gente sempre vai apontar casa fechada. Mesmo que for comércio, casa fechada. Por quê? Como não tem um casa fechada aqui, veraneio, a gente tem que colocar essa informação na observação, para a CPFL saber que não é um prédio. Então, toda vez que a gente finalizar como sem acesso ao local prédio fechado em um recorte, eu tenho que colocar na observação que é uma casa fechada, se for residência ou comércio, ok? Eu não estou falando do prédio e condomínio, eu estou falando da residência e comércio, eu tenho que colocar a casa fechada. Nas mesmas situações, a gente pode encontrar, se for, por exemplo, a primeira visita, em vez de ser a segunda, eu coloco casa fechado, imóvel vago. Lembra que eu falei daquela situação, imóvel vago, que a gente tem 100% de certeza que ele está vago. Aí eu vou na primeira visita, eu não tenho necessidade de fazer uma segunda visita,
cancelando o meu deslocamento lá e batendo uma foto avulsa, o que eu faço? Aponto na observação que esse imóvel está vago. Então, casa fechada, imóvel vago, para mim não fazer uma segunda visita, ok? A gente pode colocar, por exemplo, também, casa fechada, ninguém no local. O importante para mim aqui, para a gente resguardar vocês, tem que ter casa fechada no início, se for uma residência comum ou um comércio, beleza? E se for prédio ou condomínio, o que a gente faz? A gente coloca lá, foi deixada a notificação na caixinha de correspondência. Por que eu tenho que colocar essa informação? Por que tem diferença de casa fechada para prédio e condomínio? No prédio e condomínio, eu sou obrigado a deixar a notificação. Em todas as situações, eu sou obrigado a deixar a notificação. Então, quando o cara não me autoriza a entrar, eu deixo a notificação. E quando não tem ninguém no local, eu estou fechando, é minha segunda visita aqui nesse local. Na segunda visita, eu cheguei aqui, ninguém me atendeu, eu vou deixar a minha notificação lá na caixinha de correspondência. Eu tenho que apontar e bater foto também, né? Então, eu deixo lá, coloco ali na observação, ó, foi deixada a notificação na caixa de correspondência. Por quê? Se vocês colocaram essa informação, a CPFL já sabe que é um prédio ou é um condomínio e que vocês fizeram o que precisavam, que era deixar a notificação lá na caixinha de correspondência com os dados do cliente, beleza? Então, feito isso, eu vou confirmar, minha observação está feita. A gente vai passar agora para as fotos. Então, eu vejo aqui a foto de uma fachada. Aqui, se fosse um imóvel vago, eu ia colocar lá na observação, casa fechada, imóvel vago. Não esquece do casa fechada. Poderia ser também um comércio, então a gente coloca casa fechada também aí para comércio. Só muda quando é prédio ou condomínio, beleza? Então, por exemplo, aqui a gente tem um prédio aí que seria aquela situação que a gente falou, que a gente deixou a notificação na caixinha de correio, beleza? Lógico que a gente vai precisar de uma foto complementar ali da notificação. Então, eu fico com a foto da notificação e a foto da fachada para prédio ou condomínio, beleza? Salvo as minhas fotos, salvo a minha observação e a minha coordenada, é só validar e finalizar a nota, beleza? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, espero que vocês não tenham dúvidas. Se tiverem, pode procurar a gente aí para tirar suas dúvidas. No próximo vídeo eu vou falar sobre religa, beleza? Obrigado a todos aí, até mais.